Os vírus são agentes microscópicos que têm o poder de devastar populações inteiras. Hoje, vamos explorar alguns dos vírus mais letais conhecidos pela ciência. Vírus são agentes infecciosos microscópicos que só conseguem se replicar dentro das células de organismos vivos. Eles são compostos basicamente por material genético, DNA ou RNA, envolto por uma cápsula de proteínas e, em alguns casos, por uma membrana lipídica. O vírus é SARS-CoV-2, por exemplo, se ampliado para o tamanho de uma bola de futebol, que tem aproximadamente 22 centímetros de diâmetro, uma célula humana ao lado dele seria o equivalente a um campo de futebol inteiro. Achou isso pouco? Vamos para outra comparação, dessa vez com o vírus da gripe, ou influenza. Se o vírus fosse do tamanho de um grão de areia, que tem aproximadamente 0,5 milímetros, uma célula humana seria do tamanho de uma casa pequena. Então, se você tem um microscópio e ainda achou pouco, pegue um microscópio e tente ver ele. Se um vírus é um ser vivo ou não, é um debate entre cientistas há décadas. Vamos coletar alguns dados. O primeiro dado é que eles não se reproduzem, pelo menos eles se reproduzem em células, e seres vivos se reproduzem. O segundo dado é que eles não têm células, e todos os seres vivos têm que ter células de acordo com a biologia. Eles não têm metabolismo próprio, e eles nascem, se reproduzem e morrem. Esses dados tornam difícil classificar o vírus como ser vivo ou não. Uma vez dentro da célula hospedeira, o vírus injeta seu material genético, usando a maquinaria celular para produzir cópias de si mesmo, muitas vezes matando a célula no processo. Existem milhares de tipos de vírus que podem infectar plantas, animais, bactérias, bacteriófagos e até fungos. Devido às suas altas taxas de mutação, os vírus podem evoluir rapidamente, o que às vezes dificulta o desenvolvimento de vacinas eficazes. Agora que você já sabe o que é um vírus, vamos ver quais são os vírus mais letais do planeta. O vírus Ebola é responsável por uma das doenças mais letais conhecidas, chamada febre hemorrágica Ebola. Ele pertence à família Filoviridae e foi identificado pela primeira vez em 1976, em surtos simultâneos no Sudão e na República Democrática do Congo, próximo ao rio Ebola, que deu nome ao vírus. A taxa de mortalidade pode variar entre 25% e 90%, dependendo do surto e do acesso a cuidados médicos. Os sintomas incluem febre alta, fraqueza, dores musculares, vômitos, diarreia e, em casos graves, sangramento interno e externo. O Ebola é transmitido através do contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada, como sangue, saliva, suor, urina, fezes, vômito, sêmen ou de superfícies e materiais contaminados por esses fluidos. Ele não é transmitido pelo ar. Imagine uma pessoa infectada cuidando de um parente doente. Quando o cuidador entra em contato com o vômito ou sangue da pessoa infectada e não toma medidas adequadas de proteção, como o uso de luvas e desinfetantes, ele pode contrair o vírus. Como o Ebola é altamente infeccioso, o vírus pode rapidamente se espalhar para outras pessoas próximas que cuidam dos infectados ou que manipulam o corpo de vítimas sem proteção adequada, o que é comum em práticas de enterro tradicionais na África. Além disso, o Ebola pode ser contraído pelo consumo de carne de caça, bushmeat, de animais infectados, como morcegos frugívoros ou primatas, que são hospedeiros naturais do vírus. Durante o surto de 2014 a 2016 na África Ocidental, uma enfermeira pode ter contraído o Ebola enquanto tratava de um paciente sem equipamentos de proteção adequados. Ao tocar nos fluidos corporais do paciente sem a devida barreira de segurança, ela poderia ser infectada e, por sua vez, contaminar outras pessoas na comunidade ou no hospital. O vírus da raiva, Rabies lissavirus, é um dos vírus mais letais, com quase 100% de letalidade, se não tratado antes do aparecimento dos sintomas. Ele afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo humanos, levando a encefalite, inflamação no cérebro e, eventualmente, a morte. O vírus é transmitido principalmente pela saliva de animais infectados através de mordidas, arranhões ou lambidas em feridas abertas. Cães, morcegos, raposas e guaxinins são os principais vetores. Após a mordida, o vírus entra no corpo e se desloca ao longo dos nervos periféricos até o cérebro, onde causa uma inflamação severa. Posteriormente, o vírus se espalha para outras partes do corpo, como glândulas salivares, facilitando a transmissão para outro hospedeiro. Inicialmente, os sintomas incluem febre, dor de cabeça e mal-estar, seguidos por alucinações, espasmos musculares, paralisia e, por fim, coma e morte. Existem duas formas clínicas principais: raiva furiosa, causa hiperatividade, excitação, hidrofobia, medo intenso de água e espasmos. Raiva paralítica, caracterizada por uma paralisia gradual que leva ao coma.
Imagine uma pessoa que é mordida por um cachorro de rua infectado com o vírus da raiva. A saliva do animal entra na ferida, introduzindo o vírus no corpo humano. Sem tratamento imediato com uma série de vacinas pós-exposição, profilaxia, o vírus começa a migrar pelos nervos em direção ao cérebro, onde ele se replicará rapidamente, causando sintomas neurológicos e, eventualmente, a morte. Hantavírus é um grupo de vírus pertencente à família Hantaviridae, que é conhecido por causar doenças graves em humanos, como a síndrome pulmonar por hantavírus e a febre hemorrágica com síndrome renal. Esses vírus são principalmente transmitidos através da exposição a excrementos, urina ou saliva de roedores infectados. Hantavírus não é transmitido de pessoa para pessoa, sendo a principal via de infecção a inalação de partículas virais presentes em aerossóis formados por excrementos de roedores. O contato direto com roedores ou seus fluidos também pode resultar em infecção. Os sintomas iniciais incluem febre, dores musculares, fadiga e dor de cabeça. Com a progressão da doença, pode ocorrer dificuldade respiratória e, em casos graves, pode levar a síndrome respiratória aguda. E aqui chegamos ao final do nosso vídeo sobre os vírus mais letais que a humanidade já conheceu. Esses agentes invisíveis têm o poder de causar devastação em larga escala, como vimos com o Ebola. Compreender como esses vírus operam e se espalham é fundamental para a prevenção e controle de futuras pandemias.